Olá, crianças, tudo bem com vocês e com a família de vocês? Vamos para mais uma história bíblica do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o Senhor Jesus purifica o templo. Você encontra essa história em João, capítulo 2, nos versículos de 13 a 25. Então, depois do milagre em Caná da Galileia, quando a água foi transformada em vinho, Jesus ele foi para a cidade de Cafarnaum, junto com seus discípulos e também com sua mãe e seus irmãos. Lá eles permaneceram por alguns dias. Aproximou-se então o período da celebração da Páscoa e então Jesus subiu para Jerusalém. E no período da celebração da Páscoa, judeus de vários lugares vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e lá em Jerusalém ficava o templo, né? Que era o lugar que representava a presença de Deus no meio do povo. O templo era um lugar de devoção e de adoração a Deus. Lá existia vários lugares, né? Tinha lugares que somente os sacerdotes eram permitidos entrar. Mas também havia um lugar chamado de Pátio dos Gentios, onde as pessoas que não eram judeus, elas poderiam ficar lá, porque os não-judeus eles não eram permitidos entrarem nas partes mais internas do templo, mas eles poderiam então ficar naquele lugar e lá eles podiam também fazer as suas orações. Mas esse lugar, apesar de ficar ali naquela área um pouco mais aberta, ainda fazia parte do templo. E sendo parte do templo, era um lugar onde deveria haver respeito e também reverência. Mas quando Jesus chegou no templo, ele viu algo que lhe deixou muito triste. No lugar onde as pessoas deveriam estar buscando a Deus, se dedicando ao Senhor, ele encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas, vendendo passarinhos e também até trocando dinheiro que os viajantes traziam para trocar em dinheiro do templo, né? Essas coisas em si, elas não eram um problema, porque era importante que houvesse animais sendo vendidos para o sacrifício, porque as famílias que viajavam de muito longe seria muito inconveniente, muito difícil para viajar com animais para o sacrifício. E também como os judeus tinham se espalhado por vários lugares da terra, quando eles vinham, eles precisavam trocar o dinheiro deles em dinheiro do templo para poder fazer as suas ofertas. Mas de forma alguma essas coisas poderiam ser feitas dentro do templo. Cristo então ficou indignado quando ele viu isso. Ele então pegou algumas cordas e fez um tipo de chicote. A Bíblia chama de azorrague. Então ele fez esse chicote e começou a expulsar todos dali, inclusive os bois e as ovelhas. Ele também derramou no chão o dinheiro dos cambistas, né, das pessoas que estavam fazendo o câmbio, a troca de dinheiro de fora em dinheiro do templo. Ele virou as mesas e disse àqueles que estavam vendendo os pombos: tirai essas coisas daqui, não transformem a casa de meu pai em uma casa de negócios. João capítulo 2, versículo 16. Essa foi a verdade. As pessoas tinham perdido o respeito pela casa de Deus e estavam transformando a casa de Deus em um tipo de supermercado onde podiam encontrar de tudo, como numa feirinha livre, né, que tem em muitos bairros. Com certeza tudo isso não estava em concordância com a palavra de Deus, mas infelizmente os líderes religiosos daquela época estavam concordando com isso aí. Quando os discípulos viram Jesus agindo dessa forma, com muita indignação, com muito cuidado e amor pela casa de seu pai, então eles se lembraram de uma passagem bíblica que encontramos no Salmo 69, versículo 9, que diz: o zelo de tua casa me consumirá.
Isso quer dizer que Jesus ama tanto o Pai que ele vai se dedicar completamente para fazer a vontade dele, mesmo que ele sofra e mesmo que ele seja odiado pelas pessoas. Outros judeus que estavam ali, eles ficaram bastante assustados quando viram essa atitude de Jesus. Então eles perguntaram a Cristo qual era o sinal que ele iria mostrar que justificaria o porquê que ele estava fazendo aquelas coisas. Então Jesus respondeu para eles: destruam esse templo, destruam esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus então falaram: em 46 anos esse santuário foi construído e em 3 dias você vai reconstruí-lo, levantá-lo? Só que os judeus pensaram que Jesus estava falando do prédio do templo. Mas, na verdade, Jesus estava se referindo ao corpo dele como o santuário do Espírito de Deus. E ele estava se referindo à sua morte, quando o seu corpo seria destruído, mas em 3 dias ele ressuscitaria. As pessoas não entenderam o que Jesus quis dizer. E quando ele foi preso, mais adiante, pouco antes da sua morte, as pessoas usaram essa frase para acusá-lo, dizendo que ele falou que iria destruir o templo e que iria construir outro templo não feito por mãos humanas. Marcos 14, 58. E quando Jesus estava na cruz, as pessoas zombaram dele, dizendo: ah, você que iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Salve-se a si mesmo e desça da cruz. Marcos 15, versículos 29 e 30. Para os discípulos, essa passagem também só ficou mais clara depois que Jesus ressuscitou. Naquele momento, os discípulos se lembraram dessa frase que ele disse, e isso confirmou ainda mais a fé deles nas Escrituras e também nas palavras do Senhor Jesus. João capítulo 2, versículo 22. Jesus permaneceu em Jerusalém durante a celebração da Páscoa e ali ele realizou vários sinais e várias pessoas começaram a crer nele. Nessa passagem aqui, o Senhor nos indicou que o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição no 3º dia seriam capazes de estabelecer um novo relacionamento entre Deus e os homens. Não mais por meio do templo, mas por meio de uma nova vida renovada em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Que Deus, então, nos abençoe. Agora, algumas perguntas para nos guiar, numa fixação da aprendizagem. A primeira pergunta: o que Jesus encontrou quando ele foi ao templo? Segunda pergunta: o que ele fez depois que se deparou com aquela situação, né? Terceiro: por que você acha que Jesus ficou tão indignado? E quarto, quando Jesus disse que reconstruiria o santuário em 3 dias, ele estava se referindo ao quê? E o nosso último slide com a lista do material que a gente usa para preparar essas histórias. Então, crianças, que Deus abençoe vocês e até a próxima história.